Olá, telespectadores do programa Autistar. Hoje, programa especial de autistas adultos. Estamos com ela, Maureen, aqui, nossa Olá. amiga autista. Vamos ter um bate-papo aqui de autista adulto para autista adulto. Hoje o foco não é a criançada, como foi os programas anteriores. E vamos descobrir como é que é a vida de autista adulto, quais que são as dificuldades, quais que são as conquistas, como que é ter família. Tudo isso a gente vai conversar agora. Prazer estar aqui Obrigada, contigo. prazer. Me conte um pouquinho, como é que foi a infância, depois a adolescência, vida adulta, como é que foi para ti assim? Então, assim, eu sempre fui uma criança esquisita, a criança estranha da escola, né? Aquela que conversa muito pouco, eu era muito silenciosa, desde uns 2 aninhos de idade, a minha mãe até me levou no neurologista na época para ver se eu tinha algum problema, porque ela falava, essa criança tem algum problema, ela sempre falava isso, e na nossa época era um problema, né? Então, o neurologista nunca diagnosticou nada na minha infância. Eu só cresci sendo aquela criança esquisita, diferente de todo mundo, que carregava uma garrafa PET na mão. Acho que tem um menino aí, né, que inclusive Matins que carrega, né, a garrafa PET, e eu tomava Nescau na garrafa PET. E sempre percebi que tinha alguma coisa em mim que era diferente. Eu tinha muita habilidade com matemática, eu sempre gostei demais de estudar. Com acho que 10 ou 11 anos de idade eu já tinha lido mais de 400 livros, que não era normal na minha época. Nem hoje, não é ainda. Não é a média da população, né? Eu lembro que acho que eu estava com uns 12 anos, eu já tinha lido 425 livros. Então, meu mundo era praticamente aquele ali, sempre aquela criança diferente. E com o passar dos tempos, eu comecei a sentir a necessidade de descobrir o que acontecia comigo, por que eu era aquela criança sem amigos, que sempre falava muito certinho, corrigia todo mundo no falar, lia demais, tinha muito conhecimento, sempre muito autodidata, aprendi tudo desde muito pequenininha, sozinha, eu olhava e simplesmente sabia fazer, então aquilo para mim era diferente, eu me achava diferente das outras crianças. E quando eu fiquei um pouco maiorzinha, eu mesma fui atrás de procurar o que era que acontecia. Fui para o psicólogo, fui para o psiquiatra, eu desenvolvi depressão muito novinha, devido a problemas de família, então por esse motivo também busquei auxílio no psiquiatra, só que o diagnóstico do autismo, né, eu tenho 38 anos, há 38 anos atrás, ele não era, os médicos não eram capacitados como são hoje, né, então o autista, ele era ou aquele autista nível 3, aquela criança que tem uma dificuldade significativa, um atraso, né, e todas aquelas estereotipias, ou então ele era simplesmente uma criança quieta ou hiperativo, né, e então eu levei muitos anos para chegar no diagnóstico do autismo. E, na verdade, eu só fui mesmo diagnosticada depois que eu tive o meu filho mais velho, porque como eu comecei a perceber nele muitas coisas que eu tinha, e já com a facilidade do diagnóstico agora, né, eu consegui o diagnóstico dele, e então eu falei, não, opa, peraí, mas eu era assim, era isso que eu tinha, o atraso de fala, o atraso na dentição, as habilidades, né, a leitura, muito fácil. Meu filho, antes dos 4 anos de idade, ele não sabia falar, ele começou a falar com 4 anos e meio, e quando ele começou a falar, ele já desenvolveu a leitura sozinho, por conta, ele entrou na primeira série lendo e escrevendo. Né? Então eu percebi nele a dificuldade de sono, uma dificuldade imensa de sono, desde pequenininha, eu durmo extremamente mal, então veio a necessidade da medicação. Então, a partir daí, eu comecei a perceber que os sinais que o meu filho apresentava eram coisas que eu também tinha apresentado na minha infância e apresentava ainda. Então, procurei por médicos que conseguiriam chegar para mim num diagnóstico mais correto, né, Mais do autismo. Isso, né? Mais conclusivo. Porque eu acho que o autista adulto, a gente sente a necessidade de saber o que acontece. Eu para mim, não sei para você, mas para mim, quando eu cheguei no diagnóstico do autismo, foi esclarecedor, assim, abriu
muitos horizontes para mim, porque muitos comportamentos que eu tinha e que eu mesma me criticava, me punia por ter aqueles comportamentos, foram explicados para mim. Eram comportamentos que eram autorregulatórios, que eram coisas que as pessoas me criticavam, me faziam sentir vergonha desde pequenininha por ter aqueles comportamentos. E então eu entendi que eu não precisava sentir vergonha deles, Sim. né, desses comportamentos. Inclusive, a gente está sentado bem à vontade aqui, tá? A Maureen está com a perna cruzada. Isso. E isso traz calma, eu não sei para ti, mas para mim alguns comportamentos trazem calma, me regulam. Exatamente. Então eles são necessários, né? A Maureen até perguntou se podia cruzar a perna, eu falei, hoje o programa é de adulto, hoje pode tudo aqui que traz conforto e assim, essa autorregulação pra gente, né? É bem importante as pessoas entenderem que não são manias, são comportamentos que autorregulatórios, exato. Então, eu me lembro, eu tinha 22 anos de idade, eu arrumei um serviço e era num salão de beleza muito chique, lá em Curitiba, e eu fui muitíssimo criticada no salão pelo pessoal da diretoria, porque eles queriam que eu olhasse nos olhos deles para conversar, eles queriam que eu não balançasse a cabeça para falar, em sinal de que eu estava entendendo, e era muito difícil para mim. Então eu ficava assim, falando com a pessoa, olhando nos olhos, segurando a minha cabeça para não balançar a cabeça, mas eu não estava ouvindo uma palavra do que ela estava falando. E era uma reunião, eram coisas importantes que precisavam da minha compreensão, e eu saía da reunião completamente vazia de informação, porque eu estava ali tão presa em ficar com as pernas abaixadas e não balançar a cabeça, que aquilo eu não conseguia entender. Então eu me sentia muito mal. E aí depois do diagnóstico eu entendi que aqueles comportamentos eram comportamentos que me faziam regular e me acalmar para eu conseguir estar em ambientes onde eu tenho dificuldade com som alto, eu tenho dificuldade com cheiro, então com luz muito alta. Então eu desenvolvi essas manias para que você consiga estar naquele ambiente, porque a gente é adulto, a gente precisa, diferente da criança, né? Eu vejo pelos meus filhos, os meus filhos, eu tiro eles, eu preservo eles, né? Então, o meu pequeno tem problema com som alto, então eu pus ele no CMEI, vi que não foi legal, foi ruim para ele, tirei. Né? Então, a gente preserva, mas a gente que é adulto, a gente não tem como se preservar, você precisa ter uma vida social, você precisa ir ao banco, você precisa conversar com pessoas estranhas, trabalhar, e para isso você precisa desenvolver técnicas que consiga fazer você se manter naquele ambiente. Exatamente. Né? O banco, por exemplo, é uma coisa horrível. Mesmo com a fila prioritária agora, às vezes você chega, tem muitos idosos, não criticando os idosos, longe disso, mas mesmo na fila preferencial, a fila prioritária agora, né, que mudou a legislação, ela acaba levando o autista para uma crise dentro da agência bancária. Dentro da agência. Porque é muito cheiro de perfume, às vezes tem criança fazendo barulho, às vezes até o ar-condicionado está batendo, já é um gatilho para uma crise dentro do banco. E o atendimento demora. Ainda mais aqui em Matinhos, quem não sabe, os benefícios do INSS, principalmente, vem tudo para um banco específico ali no centro, e é horrível. Começa uma fila lá fora, que não tem fila prioritária. Daí você entra, pega a fila prioritária e você fica mais um tempão. Já teve uma vez que eu fiquei 1h e pouco lá naquele banco. Nossa. Então, às vezes eu começo a mexer as mãos, aí eu começo a bater na perna, e as pessoas começam a olhar torto, porque acham que é mania. Isso. Acha que é uma esquisitice, uma coisa bizarra, mas é comportamento autorregulatório. Exatamente. E no adulto, realmente, é muito difícil lidar, porque as pessoas querem um padrão de comportamento. E entra duas vertentes. Entender que comportamento você precisa fazer e mascarar os seus comportamentos. Então é bem difícil para o autista adulto, realmente. E uma outra coisa interessante que eu lembrei quando tu estava contando a história é da questão da mãe autista, que só vai se perceber autista quando os filhos nascem e tem as características que ela teve a vida inteira. Daí e ela acaba se encontrando. Peraí. E a mulher tem mais essa do masking, né, de mascarar os comportamentos para
entrar na sociedade e não ser taxada de esquisita, de alguma coisa, ou de mãe irresponsável, né? Isso. Uma pessoa que não pode cuidar dos filhos, incapaz, até algumas pessoas querem colocar isso. Eu mesmo já não deixaram eu cuidar do meu pai uma vez no hospital porque eu era autista. É um absurdo, né? Pura, Imenso. simplesmente. E esses são os desafios da vida do autista adulto, né? Porque é um capacitismo, né? Eu trabalhei em uma empresa, inclusive aqui em Matinhos mesmo, onde os meus colegas de serviço criaram um grupo de WhatsApp para tirar sarro das minhas esquisitices. Meu Deus, que situação. Né? Então isso é terrível, porque eu era uma profissional boa no que eu fazia, eu não tinha nada que desabonasse a minha conduta profissional, mas eu sou esquisita. Né? Então isso acaba fazendo com que a gente tente cada vez mais mascarar, e esse mascarar ele vai gerando dano para a cabeça da gente, porque você está sempre sobrecarregada, e depois que eu me tornei mãe mais ainda, porque você tem toda a sobrecarga 24 horas por dia de ter filhos, típicos ou atípicos. Né? Então já tem toda a sobrecarga. Aí vieram 2 crianças atípicas. Né? O meu pequenininho é extremamente agitado, o meu bebezinho, ele muito barulhento, então eu tenho toda a minha sobrecarga sensorial que eu preciso passar por cima dela, porque a criança faz barulho, e como que você sana o barulho da criança? Não tem como. Não tem como, então eu preciso passar pela minha sobrecarga sensorial. Tem horas assim em que eu tô num nível de agitação, assim, para não entrar na crise, eu saio para fora, eu tomo um ar, e daí a criança vem atrás, mãe, mas não sei o quê, e daí um chora, o outro grita. E então você já precisa aprender a lidar com aquela sobrecarga sensorial, porque você é mãe e a criança não tem botãozinho de liga e desliga, né? E aí você entra num ambiente de trabalho que é tão tóxico, a ponto de que você precisa mascarar mais ainda, né, o teu ser, quem você é. Uhum. Né? Seria tão simples eles entenderem, né? A colega é autista, a colega é diferente de mim, eu sou diferente, você é diferente, todos nós somos diferentes. É o respeito do indivíduo, né? Então isso entristece bastante a gente, assim, pela falta do conhecimento, né? Pelo capacitismo mesmo, né? Exatamente. Capacitam as pessoas. A excelente profissional que eu era não foi suficiente para cobrir as esquisitices. Sim. Da pessoa. E vai o capacitismo junto com a discriminação, que as pessoas nem veem como uma discriminação e acabam fazendo muitas vezes, né? Com palavras, com comportamentos. Ações e até intuições de intenções de fazer alguma coisa. Vamos preservar. Não vamos fazer para não... às vezes, eu, por exemplo, muitas vezes não vamos para não irritar o Everton. Mas é elas que estão fazendo comportamentos que irritam. Exato. E muitas vezes eu falo, todo mundo está irritado e ninguém fala. Eu sou o que externa as coisas. Daí acaba gerando isso. Essa é uma outra coisa que eu consigo também, que a gente passa bastante. As pessoas que sabem que a gente é autista, elas tentam então te preservar de certas situações para que você não precise trabalhar essa sobrecarga. Então, não vamos fazer tal coisa porque a Maureen... Gente, deixa que eu sei. Ajam normalmente, sejam pessoas normais comigo. Eu não quero que ninguém seja comigo diferente porque eu sou autista, para me preservar ou por motivo nenhum. Deixa que eu sei o meu limite. A hora que der o meu limite, eu saio, eu tomo uma água, enfim, eu sei me autorregular hoje em dia. Né? Então isso é uma coisa também, né, que a gente acaba tendo. Eu vejo com os meus filhos, eu saio com eles, mesmo em família, assim, eles foram muito bem aceitos, mas ontem mesmo eu estava conversando com a minha tia sobre isso. Os meus filhos são de uma geração onde existe o diagnóstico, então eu tenho 2 crianças atípicas dentro de casa com diagnóstico, mas na minha família eu consigo contar pelo menos mais uns 3 autistas, além de mim, que não têm diagnóstico. Né? Então, com os meus filhos, é como se eles tivessem virado, assim, criancinhas especiais na família. Então, eles são tratados de forma diferente das outras crianças, não para mal, sempre para bem, porque eles foram muito bem aceitos.
né? Sempre com carinho, com gentileza, mas são tratados de forma diferente. E quando vem uma visita, todo mundo quer mostrar, principalmente o meu pequenininho, porque ele tem síndrome de Down, né? Então tá no rostinho, né? Então todo mundo quer ver, e ele é aquela criança gordinha por causa da síndrome, e daí as pessoas começam a fazer perguntas a respeito, e daí já tem um parente que tem também, não sei o quê. Então eu percebo assim que a falta de conhecimento da sociedade mesmo, faz com que, até por medo de ser preconceituoso e discriminatório, as pessoas acabem sendo preconceituosas e discriminatórias. Exatamente. Né? Porque não conseguem tratar aquelas crianças como duas crianças. Sim. Tem que ter algo especial. Tem que fazer um monte de pergunta, tem que, nossa, mas e assim, mas e assado? Mas vai crescer? Não vai falar? Não vai, sabe? Exatamente. Então, e isso é muito cansativo, assim, porque eu percebi que, principalmente depois do nascimento do meu bebê, justo pela síndrome de Down aparecer no rosto, né? Eu não consigo mais viver em um mundo onde não se fala sobre isso. Eu não consigo mais sair disso. Se eu sair com os meus amigos à noite para ir para a balada e tomar uma cerveja, eu vou acabar falando sobre o autismo dos meus filhos. Eu também tenho isso. Todos os rolês da vida, né? Porque a autista adulto dá rolê, gente. Você não pensa que é anjo azul para sempre, não, que é só as crianças que são anjo azul. E olha lá ainda, né? Então, quando é o assunto. Eu acho que as pessoas esquecem, assim, que não é o autista, é o ser humano. O ser humano. É uma pessoa que pode tanto quanto os outros, porque cada um tem seus limites, ninguém pode tudo. O autista pode, dentro das capacidades emocionais, econômicas, sociais, como qualquer outra pessoa. Tem algumas singularidades, como cada um tem. Mas as pessoas esquecem, colocam um rótulo, autista. O Everton, o autista. A Maureen, autista. Exatamente. Não, mas é um ser humano como todos os outros. Exatamente. Né? Eu vejo o meu filho pequeno, ele é o Downzinho. Deus livre. Né? E assim, as pessoas, principalmente quanto à síndrome de Down, a falta de conhecimento é muito maior ainda do que com relação ao autismo. Então as pessoas falam, ele é doente? Aí, no começo eu ainda explicava, não, ele tem síndrome de Down não é uma doença. Agora eu já não explico mais, porque aquilo se tornou assim, todos os dias responder aquelas mesmas perguntas. Ele é doente? Não. Ele, sabe, assim, ele vai falar? Mas ele vai ao banheiro sozinho, sabe? Então, agora eu já não explico mais, assim. O que ele tem? Ele tem síndrome de Down. Uhum. É isso. É ruim, porque a gente deveria passar a informação. Mas é como eu tô dizendo, a gente parece que vive num mundo onde é só isso, assim, a gente não consegue ser observado como uma pessoa normal fazendo coisas normais, né? A gente é observado somente como o autista. Nada mais do que isso. Eu sou a mãe dos autistas. Sim. Né? Então isso pra gente assim também é muito cansativo, né? Porque eu gostaria de ser conhecida como a Maureen e não a mãe dos 2 menininhos autistas. Bem isso que acontece mesmo. Mas me conte do diagnóstico. O seu foi com quantos anos? O meu eu tive com 24 anos, um pré-diagnóstico, e aí o meu laudo mesmo, laudada, quando eu tive o meu filho mais velho, que foi com 30 anos. Isso. E seus 2 filhos, quando que foi o diagnóstico deles? O Enzo, mais velho, desde sempre a gente notou que ele era uma criança... Eu posso falar a respeito dele, que ele era uma criança fora do padrão. Totalmente fora de um padrão, ele é ainda. E até pelas altas habilidades, assim, então ele é uma criança, desde muito novinho, muito fora do padrão. E então, com 2 aninhos e pouquinho, a gente já teve o neurologista, ele sofreu um acidente e precisou de atendimento neurológico, e o neurologista já alarmou a gente, né? Falou, mãe, ele é autista e vamos diagnosticar, vamos, né, atender ele com uma atenção maior, principalmente pelo machucado na testa, né? E então foi com 2 anos e 7 meses, mais ou menos, que o Enzo foi diagnosticado, mais velho.
E daí o bebê, como nasceu com síndrome de Down, né, então o CID principal dele é o Q90, que é da síndrome de Down, e o autismo dele daí é uma comorbidade. Né? Então daí ele foi diagnosticado com 2 anos. Certo. Com autismo. E como é que foi isso para você? Ver as duas preciosidades da sua vida, os dois com as mesmas características aí que você tem? Quando eu tive o Enzo, que eu comecei a perceber que ele tinha particularidades, né, que ele tinha, como eu falei, essa criança fora da curva, eu já me reconheci muito nele. Então, quando veio o diagnóstico, em princípio, foi bastante sofrido, porque eu sou mãe, eu posso falar, ninguém quer ter um filho que tenha uma deficiência, que seja fora da curva, como meu filho é, né? Ninguém quer. A gente quer uma criança típica. É isso. Dentro esperado. Da caixinha, aquela criança dentro da caixinha. É isso que uma mãe quer. Então, quando vem uma criança que foge da caixinha, a gente sente, tanto que existe, né, o luto da mãe, né, do filho imperfeito. Mas com o Enzo, como a gente foi devagar, trabalhando, descobrindo coisas e coisas e coisas, então parece que aquilo veio assim em conta-gotas. Né? Mas aí quando eu tive o Thales, principalmente porque eu sou mãe solteira deles, né, e do pequenininho sozinha, a gravidez toda sozinha, foi uma gravidez que não estava programada, sem o pai presente, então já foi uma gravidez que já veio com o seu trauma, foi uma gravidez dentro do Covid, eu tive Covid grávida, então já foi uma gravidez que já veio com toda a complexidade, né? E aí quando ele nasceu com síndrome de Down, aí sim foi bem pesado para mim. Eu entrei em depressão, eu como já tinha desde jovenzinha, né, uma depressão tratável, eu entrei mesmo em depressão de verdade, assim, eu fui ao fundo do poço, assim, ao ponto de planejar a morte dos meus filhos e me suicidar depois. E um dia eu tive uma crise no meu serviço e fui para a UPA e, por sorte, assim, fui atendida por uma médica espetacular que estava lá no dia, não me recordo o nome dela agora, faz tempo já, mas assim, de uma sensibilidade única, assim, a médica, e ela me encaminhou para o CAPS, e aí eu comecei o tratamento e consegui, devagarzinho, recuperar forças. Mas, né? assim, em princípio, quando vem uma criança assim, são muitos porquês, né? Por quê, mas será? São muitas dúvidas, né? Principalmente como o Thales, né, que veio no supetão, né, com síndrome de Down, assim, e a síndrome de Down, ela tem a deficiência intelectual, né? Obrigatoriamente, então ele é uma criança com deficiência intelectual. Então são muitas dúvidas, muitos medos, 1 milhão de medos. Vai andar, vai falar, vai comer, tem problema cardíaco ou não, né? As crianças com síndrome de Down normalmente eles vêm com cardiopatias, né? Eles vêm com problemas intestinais, problema de audição, então eles vêm com várias comorbidades associadas. O problema em si não é a síndrome, né? São as outras comorbidades. Então, são muitos medos, assim. Aí, devagar, a gente vai digerindo todos aqueles medos, você vai estudando, faz que nem eu, né? Eu coloquei o autismo como meu hiperfoco. Hoje, o autismo é o meu hiperfoco. E eu estudo tudo que eu posso a respeito para que eu tenha essas respostas, né? Para que eu consiga olhar para o meu filho hoje, que tem quase 3 anos e não fala, e eu entendo por que ele não fala. Eu não fico mais me fazendo a pergunta, mas vai falar, não vai falar. Hoje eu entendo, tudo bem se ele falar, maravilha. Se ele não falar também, paciência. Eu já consegui digerir isso. Mas, em princípio, é muito difícil. É muito difícil a gente entender que aquele perfeito da caixinha, ele não existe. É verdade. A pergunta do programa de hoje, que eu estou fazendo por todos os autistas que eu estou entrevistando, é a seguinte: se você voltasse no tempo, lá nos seus 10 anos de idade, que conselho você daria para si mesma? Eu acho que não se cobrar demais, sabe? Porque eu passei muitos anos me cobrando demais a pessoa que eu era, a profissional, depois que eu tive filhos, a mãe,
e talvez por falta do diagnóstico mais completo. E hoje eu acho que se eu pudesse voltar lá atrás eu diria isso, não se cobre demais, você fez o melhor possível, você vem fazendo o melhor possível, só que existe o perfeito e existe o que dá para ser. É verdade. De arrepiar, hein? É. Bem de arrepiar. Eu me identifiquei com muita coisa que você falou aqui hoje. Foi muito boa a conversa. Que bom. Espero conversar mais. Vamos trocar sim. mais figurinhas. Quero conhecer a família que ainda não tive o prazer de conhecer. É mesmo. E somos do Instituto A Prova. Ela já conhece nosso trabalho, está trabalhando junto. E logo, logo, estamos aqui na sede, inclusive. Ai, que beleza. É a primeira pessoa entrevistada na sede. Olha que orgulho. Olha, né? Responsabilidade. Responsabilidade. E como tu falou aqui quando a gente entrou, futuramente é aqui que vão ocorrer os atendimentos. Vamos ter uma fono, Futuramente né? vamos ter Quem uma sabe? fono. E um terapeuta ocupacional, né? Olha Quem que não maravilha. sabe, nós somos acadêmicos dos cursos que eu acabei de falar e queremos atender a comunidade, queremos passar essa experiência de autistas adultos. Com certeza. O que eu sempre digo, para que as crianças não sofram desnecessariamente o que nós passamos por não saber do diagnóstico, por não ter acesso às terapias e procedimentos. Exatamente. Acho que esse é o objetivo do A Prova mesmo, né? A gente fica em casa ali tendo ideinhas, assim, colocando no papel, né? Ai, mas dava para fazer uma palestra assim, mas dava para trabalhar assim, dava para, né? Justamente para tentar fazer com que eles tenham acesso à informação e respeito, né? E sejam tratados como iguais, da forma que nós não fomos, né? Por falta de conhecimento na nossa época. Sim. E até o programa de rádio, Autistar. É o autista fazendo Exatamente, sendo estrela. autitice, né? Mas tá mais relacionado a isso, do autista passar para frente. A informação. A agir, ter cunho para tomar decisões e melhorar a comunidade que a gente tanto precisa. Exatamente. Né? Mas agradeço muito a participação. Obrigada. Assim, tenho certeza que o pessoal de casa adorou a entrevista, Tomara. foi muito gostoso. Já deve ter passado aí muitos minutos, mas tenho certeza que vocês estão aí assistindo e podem deixar seus comentários, que nos próximos programas a gente vai respondendo, né? Qualquer dúvida que a pessoa tiver. Tá bom? Obrigado novamente. Everton. E vamos continuar com o programa.